Nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder. Ô Cláudio, o que vai dar essa história da emenda do relator aí e o posicionamento que a gente acabou conhecendo aí ontem do presidente da Câmara, Arthur Lira, também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, toca o barco e deixa a decisão do Supremo Tribunal Federal lá que impediu a distribuição das verbas para lá, hein? A posição do Congresso foi a de solicitar ao Supremo Tribunal Federal, porque ainda não foi publicada a decisão a esse respeito e, portanto, é possível ainda uma reconsideração da ministra Rosa Weber, que determinou a suspensão do pagamento das emendas já empenhadas, né? Segundo o presidente da Câmara, são cerca de 13 milhões, são mais de 13 milhões de reais destinados a municípios que precisam desse dinheiro com urgência, né? Tem muitos serviços que foram contratados e não foram pagos, portanto há também ali toda uma gama de fornecedores de bens e serviços que precisam receber o seu dinheiro. E o pano de fundo de toda essa história é exatamente a interferência do Supremo Tribunal Federal em assuntos que são da pertinência, digamos assim, de outros poderes, né? O presidente da Câmara fez uma declaração muito forte, foi a primeira vez que ele deu um soco na mesa ali, como é que eu diria, como chefe do Poder Legislativo que ele é, né? Em que ele diz claramente que os papéis constitucionais estão muito bem definidos, né, para cada um dos poderes, e ele disse, nessa declaração, ele lembrou que cabe ao Poder Executivo, executar o orçamento, né? Ao Poder Legislativo cabe legislar sobre o orçamento e a nenhum outro poder. Ele não citou o Supremo, mas foi ali uma trava, né, para dizer o seguinte: olha aí, o Supremo não pode fazer isso, não pode simplesmente interferir na gestão do orçamento, né? É claro que essa solicitação foi feita ao mesmo tempo em que o Congresso Nacional tomava medidas no sentido de tornar isso transparente, como pediu o Supremo Tribunal Federal. Com essa medida, atendendo a essa recomendação de transparência, o Congresso então está solicitando ao Supremo que reconsidere essa medida, porque afinal de contas esses municípios estão precisando de grana para o fim do ano. Fazer pagamentos para, enfim, cumprir as suas obrigações, inclusive não só com fornecedores, mas sobretudo com os seus funcionários. Está nessa questão aí, nesse impasse, mas de qualquer maneira, se há algo de positivo nessa história toda, é a abertura do debate sobre os limites constitucionais dos poderes em relação aos outros. Eu não vejo o Poder Executivo legislando, né, a não ser através de medida provisória, mas isso está previsto na Constituição. A gente não vê o Poder Legislativo se intrometendo no Poder Judiciário, nem muito menos no Poder Executivo. Por que é que o Poder Judiciário tem que se meter em assuntos da economia interna dos outros poderes, né? A gente já assistiu aí no atual governo decisões do Supremo Tribunal Federal anulando atos de nomeação do presidente da República, de auxiliares do presidente da República, coisa que é absolutamente uma prerrogativa do presidente, né? E quando não o fez, ao menos avaliou essa possibilidade. Houve casos em que os partidos da oposição, aqueles que sempre ganham tudo que pedem ao Supremo Tribunal Federal, não conseguiram obter a demissão desse ou daquele funcionário. A gente viu aí agora há pouco a questão do INEP, né? Tentaram fazer com que o Supremo demitisse o presidente do INEP. Já tentaram demitir o presidente da Fundação, não sei, Palmares. Tentaram demitir o diretor-geral da Polícia Federal. Enfim, estão sempre tentando demitir. Uns conseguem, outros não conseguem. Esse tipo de interferência não pode nem sequer ser avaliada. Uma vez interposta a ação, aquilo ali não é para ser assim, se o Supremo foi provocado, tem que decidir. Não, aquilo ali tem que ir para o arquivo, tem que ir para o lixo, porque um poder não pode, os poderes são harmônicos, mas são independentes, né, e não podem interferir um no outro.
Eu acho que disso tudo, eu acho que talvez prospere na Câmara, e eu vejo isso claramente. A gente conversa com parlamentares das duas casas, eles estão absolutamente inconformados, né, com esse tipo de interferência. Mas eles ficam também sem querer botar a cabeça de fora, porque quem bota a cabeça de fora contra o Supremo Tribunal Federal toma uma bordoada, né? Se insistir em colocar a cabeça de fora, vai até preso. Então, enfim, há uma certa cautela, mas há um inconformismo que é generalizado entre deputados e senadores. Acho até que, se essa coisa piorar, pode resultar em alguma iniciativa do Poder Legislativo em relação a isso, a imposição de limites, que talvez desagrade muito o Supremo Tribunal Federal. O que o presidente da Câmara assume hoje também, Cris, é que não consegue oferecer as informações que estão sendo pedidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não é possível identificar quem foram os autores das emendas de relator entre 2020 e 2021, afirma Lira, porque a lei não exigia esse pré-requisito. Assume aqui, portanto, a falta de transparência no uso de dinheiro público que gerou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o que os presidentes das duas casas estão argumentando é que não dá para resolver o problema do que já foi. Mas a gente tenta aqui uma solução intermediária e dar transparência para pelo menos os 7 bilhões que estão faltando gastar nessas emendas de relator, que são praticamente 10 vezes o valor das outras emendas, e não era para isso. A emenda de relator foi criada para ajustes finais aqui e acolá do orçamento que estava sendo fechado, não era para elas serem maiores do que as outras emendas que têm critérios de transparência muito mais claros e definidos. Mas, enfim, eles fazem essa negociação nesse momento para aumentar a transparência no uso de dinheiro público, que é o mínimo, pelo menos no restante dos recursos dessas tais emendas do relator. Vamos ver, né? Essa coisa foi criada na época em que o Rodrigo Maia foi presidente da Câmara. E o Bolsonaro vetou isso. E o Congresso derrubou o veto. E isso começou a vigorar a partir de 2020. E ninguém se incomodou com isso, né, durante todo o ano de 2020, nem muito menos durante todo o ano de 2021. Quando se aproxima o final do ano e se aproxima, portanto, do ano eleitoral de 2022, aí virou um problema. 5h50.